Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2019. Após quase 4 horas, termina o sequestro de ônibus na ponte Rio-Niterói. Ainda não se sabe qual foi a motivação do criminoso, que ameaçava toda hora colocar fogo no veículo. O trânsito para o Rio de Janeiro ficou fechado desde as 6 horas da manhã. Pelo menos 31 pessoas foram feitas de reféns dentro do ônibus desde o começo da ação. A Jovem Pan está no local do sequestro e segue atualizando as informações sobre o fim desta ação, que terminou com a morte confirmada do sequestrador e nenhum registro de refém ferido. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Governo publica a medida provisória que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras para o Banco Central. Presidente Jair Bolsonaro recebe projeto de lei contra abuso de autoridade e passa a avaliar possíveis vetos. Câmara dos Deputados pode votar projeto de lei que amplia o porte de armas no Brasil. Comissão de Constituição e Justiça do Senado inicia debates e pode aprovar a reforma tributária em 45 dias. Brasil e Paraguai retomam negociações sobre a utilização de energia de Itaipu. Sequestrador do publicitário Washington Oliveto, Maurício Norambuena, é extraditado para o Chile. Esses e muitos outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. 10 horas e 6 minutos e a gente vai direto para o Rio de Janeiro, de onde fala o governador do estado, Wilson Witzel, neste momento após a ação que terminou com a morte do sequestrador, que fez reféns pelo menos 31 pessoas na ponte Rio-Niterói. Vamos acompanhar ao vivo. Foi realizado, que demonstra que muitas vezes a população, algumas pessoas não entendem o trabalho da polícia, que às vezes tem que ser dessa forma. Se não tivesse abatido esse criminoso, muitas vidas não seriam poupadas. E isso está acontecendo nas comunidades. Eles estão de fuzil nas comunidades, aterrorizando as comunidades. Isso é o que a gente viu. Mas o que a gente não vê está nas comunidades. Se a polícia puder fazer o trabalho dela, de abater quem tiver de fuzil, tantas outras vítimas serão poupadas. Nos contatos feitos por ele, o que ele pedia, governador? Ele exigia o quê? Eu não acompanhei aqui o que ele estava pedindo, mas ele pediu uma ambulância. Ele fez alguns pedidos como se ele estivesse ali defendendo alguma causa, né? Não vamos saber jamais qual era a causa, nem dava para esperar para saber, mas pode ser uma pessoa com algum transtorno. Então, enfim, o que eu acredito é que é um estudo de caso importante que nós temos que ter, para poder evitar novos casos, até para orientar os motoristas. A gente precisa ter uma orientação para os motoristas quando alguém entra com algum cheiro de gasolina, que pare imediatamente. Ou seja, nós temos que tirar algumas lições desse caso para aperfeiçoar, passar para as empresas de ônibus como elas podem se proteger para esse tipo de coisa não acontecer e fazer um comparativo. Nós já tivemos um problema como esse no passado, em que veio a óbito uma professora, e esse é um caso que a polícia se aprimorou. Esses policiais vão ser condecorados? Serão todos condecorados. Inclusive, eu já determinei inclusive a promoção dos atiradores, que é preservada a identidade deles, mas a promoção dos atiradores por bravura. Quantos eram? Eram vários, né, tio? Para ter vários ângulos, né? Sabemos a quantidade de tiros, governador? Esse tipo de informação eu ainda não vou revelar, porque vou aguardar, o relatório da polícia. O que eu quero dizer é que foi uma ação exitosa, foi uma ação que mostra o quanto a nossa Polícia Militar é preparada para preservar vidas. A Polícia Militar está aqui para preservar vidas. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis, porque o crime organizado hoje mata pessoas inocentes e quer colocar a culpa na polícia. Então, nós estamos vendo aqui que a polícia é preparada, que a polícia tem capacitação, o general Figueiredo tem transmitido isso aos comandantes, e nós sabemos que a Polícia Militar vai continuar agindo com rigor. Veja o que aconteceu no passado, quando não se teve o devido rigor
no trabalho técnico de atiradores. Naquele momento houve um erro, policial despreparado levou a óbito uma vítima. Nesse caso aqui nós não tivemos problema, porque eu deixei a polícia agir, né? Eu em momento algum impedi que a polícia agisse, porque eles sabem fazer, são eles que decidem a forma pela qual eles vão fazer. O que eu tenho que trabalhar é para que eles tenham condições para fazer o trabalho deles. E muitas vezes a sociedade, parcela da sociedade, partido de oposição, estão mentirosamente dizendo que a polícia está matando favelado. A polícia não mata favelada, a polícia mata gente que é criminosa. A polícia identifica e atira naqueles que estão atirando contra a polícia ou atirando contra a população. E se erros acontecem, tem que ser punidos aqueles erros que forem erros grosseiros e estudados os erros para que não aconteçam mais. Então esse foi um caso extremamente importante para que a gente possa deixar nos nossos registros e agradecer mais uma vez a Polícia Militar, a toda a população do estado do Rio de Janeiro, que confia na Polícia Militar e continue confiando. Já sabe o que motivou esse sequestro? Parece que é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno. Então, eu acredito que é uma pessoa que tem algum problema mental. A família já disse alguma coisa, mas nós vamos aprofundar agora para ver exatamente qual foi a causa. Né? E para que a família... Dados sobre o material, eu ainda vou ver o relatório da perícia. Está começando agora, o delegado responsável pela perícia está aqui, ele vai começar a perícia daqui a pouco. Eu pedi a ele para que estivesse presente e nós agora vamos estudar o caso. E, inclusive, orientar as famílias para que identifiquem nas famílias quando alguma pessoa tem algum problema que possa levar a uma situação como essa. Né? Procurar atendimento nos nossos hospitais, para que a gente evite cada vez mais esse tipo de mal. Então, agradeço aí a presença de todos, né, nesse momento, e tenho certeza que agora nós tivemos um momento com os reféns, em que nós fizemos a oração do Pai Nosso, para poder orar pela vítima, pelas vítimas, e orar também por aquele que morreu. Infelizmente nós não queremos que ninguém morra, mas alguém que está numa situação como essa, a polícia vai agir com rigor e não vai ter leniência com quem coloca em risco a vida de outras pessoas. Marcão do Povo, parabenizando o senhor, tá ao vivo agora. Obrigada. A gente acompanhou agora então a fala do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. Ele que deu uma entrevista coletiva nesta manhã após a ação da polícia que terminou com a morte do sequestrador que fez 37 reféns na manhã desta terça-feira na ponte Rio-Niterói. Lembrando que 31 pessoas ficaram dentro do ônibus e 6 chegaram a ser libertadas ainda enquanto o sequestro ocorria. De acordo com a imprensa que estava no local, foram disparados 6 tiros, mas como a gente ouviu agora o governador falando, ele não quis se manifestar a respeito de quantos tiros foram. Ele disse que a perícia agora vai fazer o trabalho para depois poder informar então quantos tiros foram disparados contra esse atirador. Quem nos acompanha por imagens pode ver que o atirador ele jogou um casaco para os policiais, ele desceu do ônibus, jogou um casaco para os policiais e foi nesse momento que os atiradores dispararam então contra ele. De acordo com Wilson Witzel, esses atiradores serão promovidos. E agora do Rio de Janeiro a gente vai para Brasília, porque a Câmara dos Deputados pode votar o projeto de lei que amplia o porte de armas no Brasil. Quem conta os detalhes é o repórter Antônio Maldonado. A Câmara dos Deputados pode votar já nesta terça-feira o projeto de lei que amplia o porte de armas no Brasil. Na prática, a proposta que substitui aqueles decretos editados e revogados pelo presidente Jair Bolsonaro permite a concessão por meio de um decreto presidencial para novas categorias, além das já previstas no Estatuto do Desarmamento. A medida, no entanto, divide opiniões. Parlamentares ligados à área de segurança pública, como o deputado Capitão Derrite, apoiam as mudanças. Foram mantidos os mesmos critérios do decreto anterior, ou seja, para adquirir uma arma de fogo, o cidadão tem que comprovar ocupação lícita, capacidade psicológica, capacidade técnica e antecedentes criminais. Já os mais ligados a causas sociais, como o líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, são contrários à facilitação do porte de armas no Brasil. O projeto de lei que será levado à votação retira alguns dos absurdos que haviam sido propostos pelo governo Bolsonaro. Mas ele ainda tem problemas muito graves, como, por exemplo, a redução da idade mínima para posse de arma
de 25 para 21 anos. Atualmente, o porte está restrito a militares das Forças Armadas, policiais, guardas prisionais e fiscais. A ideia inicial do Palácio do Planalto era ampliar essa autorização para caçadores e colecionadores, que muitas vezes enfrentam problemas ao transportar o armamento para poder praticar. Mas durante a tramitação na Câmara, o relator da proposta, deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, acatou 3 das 20 sugestões apresentadas pelos parlamentares. Ele estendeu a autorização de porte para oficiais de justiça e também do Ministério Público. Além disso, incluiu policiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas dos estados na lista, permitindo, inclusive, que esses órgãos comprem armas de fogo de uso restrito sem a autorização do Comando do Exército. Apesar de já estar com o parecer pronto, o relator ainda conversa com o governo para garantir que as mudanças promovidas por ele não acabem sendo vetadas pelo presidente da República. Ele sabe que não há consenso sobre a questão. Terça-feira, muito provavelmente, somente os debates. Acredito eu que as votações em si devam começar dependendo do clima que se formar no plenário em torno dos temas durante a quarta-feira, e aí nós só vamos descobrir a profundidade da polêmica no transcorrer das votações. É bom deixar claro que o porte de armas consiste na autorização para que o indivíduo ande armado. A medida é diferente da posse, que na prática só permite manter a arma dentro de casa ou no trabalho. Tanto é que os deputados também podem analisar, ainda nesta semana, um outro projeto de lei já aprovado pelo Senado que amplia para todo o perímetro da propriedade rural a posse de arma de fogo. De Brasília, Antônio Maldonado. E neste momento, no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça discute a reforma da Previdência. Quem fala agora é o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Vamos acompanhar. O tempo mínimo de contribuição para 15 anos para todo mundo e permitir que as pessoas cheguem a 100% do benefício com 35 anos de contribuição. E também, se a pessoa quiser e puder trabalhar mais, que ela tenha um bônus por isso. Essa é a primeira modificação. A segunda modificação é: pensão, no mínimo, é de um salário mínimo. As outras regras já lidam com acúmulo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao ministro. Muito obrigada, professor, pelas suas considerações iniciais. Tenho na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela senadora Simone Tebet, a respeito da reforma da Previdência, que foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e que agora segue para análise do Senado. Frentas, é isso. É Frentas. Frentas. Obrigado, senadora presidente Simone Tebet. Saudar também o nobre senador relator Tasso Gereissati, as pessoas de quem saúdo os demais integrantes dessa mesa aqui que participam desse debate, os senadores que nos assistem também, presenciam esse debate, fundamentais para essa tramitação aqui da reforma da Previdência no Senado Federal e, sobretudo, os presentes e aqueles telespectadores que nos assistem pela TV Senado, pelo YouTube. A princípio, senhores senadores e senhores telespectadores, eu queria, como coordenador da Frentas, explicar um pouco o que é a Frente Associativa. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público reúne todas as entidades da magistratura e do Ministério Público brasileiro, algo em torno de 40 mil juízes, promotores e procuradores, juízes federais, juízes do trabalho, juízes estaduais, procuradores da República, procuradores do trabalho, procuradores militares, promotores de justiça, juízes militares, enfim, todos os magistrados e membros do Ministério Público de todo o país. Pelo Fabiano Farias da Costa, da Frentas. Também da magistratura e do Ministério Público. E explicar um pouco aos senhores senadores qual tem sido a participação da Frentas e a posição da Frente Associativa desde a tramitação no Senado Federal. Em nenhum momento a magistratura e o Ministério Público brasileiro tiveram uma posição refratária ou de total rejeição, senadora Simone Tebet, a essa proposta da Previdência apresentada pelo governo federal. Entendemos que esse processo de discussão da Previdência é um processo importante
essa tramitação aqui no país. Anos, de períodos em períodos, é preciso haver uma discussão sobre a Previdência em razão de inúmeros fatores, inclusive a questão do crescimento demográfico, como já foi falado aqui. Mas, na nossa percepção, entendemos que a reforma veio, em alguns aspectos, extremamente dura para trabalhadores do regime geral de Previdência Social e também para os servidores públicos brasileiros. E aqui eu faço um parênteses que muitos telespectadores que nos assistem talvez não tenham acesso a essa informação, que às vezes é muito divulgada e vira como se fosse uma espécie de uma lenda urbana. Desde 2003, desde a emenda constitucional número 20, os servidores públicos federais não se aposentam mais com integralidade. A integralidade acabou em 2003. Para aqueles que ingressaram a partir de 2003, a integralidade acabou. Aqueles que ingressaram até 2003, respeitadas as regras de transições das emendas 20 e 41, possuem ainda o direito à integralidade. A partir de 2003, de 2003 a 2013, quando foi implantada a Fundação da Previdência Complementar, a FUNPRESP, JUDE, os servidores públicos federais se aposentam a partir de 80% da média das maiores contribuições, ou seja, se aposentam, o benefício é calculado a partir das próprias contribuições que são feitas sobre o total do subsídio, da remuneração do servidor público federal, num percentual, numa alíquota de 11%. E aqueles que entraram após de 2013, após, salvo engano, 13 de outubro de 2013, eles entram com a limitação ao teto do regime geral de Previdência Social. Então, a reforma do serviço público, ela já foi feita em grande parte. Isso não quer dizer que ela não possa ser aprofundada de alguma forma, mas hoje o servidor público federal que ingressa no serviço público federal não se aposenta mais com o salário que recebia enquanto estava na ativa. Está limitada ao valor de R$ 5.839,45. Para deixar clara essa situação, que eu acho que é importante para a nossa sociedade brasileira. E esses servidores que ingressaram antes de 2013, tem a opção também, foi aberta em 2 ou 3 oportunidades, a oportunidade de migração desses servidores para o regime de previdência complementar. Eu, inclusive, fiz a migração, ingressei em 2004 e fiz a migração para o regime de previdência complementar e hoje tenho a minha aposentadoria limitada ao teto do regime geral de R$ 5.839,45. O período que eu contribuí acima do teto do RGPS, a lei 12.618, gera o chamado benefício especial, que é uma forma do governo federal nos devolver o que foi contribuído acima do teto. Mas a minha aposentadoria pelo regime próprio de todos os servidores que migraram será no teto do RGPS. Essa migração, ela está, por enquanto, fechada. Até foi feito um pedido recentemente, secretário Rogério Marinho, encaminhamos semana passada à Frentas um pedido para que o presidente da República reabrisse o prazo de imigração para os servidores que ingressaram antes de 2013, que com o aumento, a nosso ver, exacerbado da alíquota previdenciária, os servidores estão, de certa forma, assustados e estão preferindo ter a opção de migrar para o regime de previdência complementar e ter seu benefício previdenciário limitado ao teto. Por isso que eu faço aqui, secretário Rogério Marinho, um pedido ao governo federal para que seja atendido, como já foi em outras oportunidades. O prazo já foi reaberto por 24 meses em 2 ocasiões e o presidente Toffoli, no exercício da presidência da República, também reabriu por 2 oportunidades. E aí, entrando na proposta mais detidamente, senhores senadores, gostaria de citar aqui alguns pontos, começando pela alíquota previdenciária. A magistratura e o Ministério Público, em nenhum momento, esteve totalmente contra a reforma, como já dito. Estamos dispostos a dar a nossa cota de sacrifício. É importante que cada um de nós dê a nossa cota de sacrifício para que o país possa discutir, superar essa pauta com a reforma justa, talvez necessária, mas justa, e que a partir daí o país possa se desenvolver com outras reformas como a tributária, enfim, política, mas entendemos que a forma como a alíquota está sendo majorada para o serviço público chega a ser extremamente dura e confiscatória.
Hoje, um servidor público federal, em qualquer patamar, ele já, por ganhar em algumas situações mais do que o teto do regime geral, ele paga mais proporcionalmente. A dinâmica da tributação, da contribuição previdenciária, é diferenciada com relação à dinâmica do imposto de renda, que é por faixa salarial. Então, hoje, um procurador, um servidor que ganha acima do teto do RGPS, ele já contribui um valor bem maior, em 11%. Nós até entendemos que talvez seja razoável haver um aumento da alíquota previdenciária para 14%. De 11% para 14%, que é um ganho bem considerável já. Isso de forma linear. Alguns estados já cobram. Isso poderia ser unificado nacionalmente. Agora entendemos que aumentar uma alíquota para os servidores públicos de carreiras típicas de Estado, que geralmente são aqueles que têm um salário um pouco superior, um pouco maior, aumentar para 16,43, podendo chegar a uma alíquota efetiva de 16,78, isso vai gerar certamente um efeito confiscatório quando se soma ao imposto de renda, o que vai superar certamente mais de 40% da renda dos servidores públicos federais. Então, o ministro do STF, que hoje recebe o teto, que é o teto do serviço público, ele passará a contribuir não mais 11%, passará a contribuir 16,82%, o que impacta um aumento real da contribuição dele de algo em torno de R$ 2.200. Então, o apelo que nós fazemos aqui é para que seja feita a majoração para 14% de forma linear. É uma proposta que a Frentas deixa, retirando-se essa questão da progressividade abusiva. Nós não somos contra a progressividade em si, mas quando se coloca um patamar de quase 17%, podendo chegar até 22%, entendemos que isso endurece muito e penaliza o servidor público que quando assumiu aquele cargo, tinha com o Estado uma relação estatutária, contratual e uma expectativa legítima de ter minimamente as condições mantidas. E isso está sendo quebrado de uma maneira muito dura. Então é algo que nós deixamos a Vossas Excelências como pedido. Com relação à questão da transição, a transição, ela impacta os servidores que entraram antes de 2013, digamos assim. Sobretudo aqueles servidores, a nossa preocupação se volta muito com os servidores que são anteriores a 2003. E a proposta aprovada pela Câmara, senhores senadores, traz um pedágio que para nós é extremamente duro também. Um pedágio de 100%. A gente ouviu agora, então, o Ângelo Fabiano Farias da Costa, da Frentas, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público. Agora são 10h26. O ministro das Relações Exteriores ataca candidato a presidente da Argentina. Ernesto Araújo afirmou que Alberto Fernandes, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, é uma boneca russa com Lula e Chaves dentro. A declaração do chanceler foi feita nesta segunda-feira ao jornal El Clarín da Argentina. O ministro brasileiro disse ainda estar preocupado com a possibilidade de vitória de Fernandes e que, no momento, não tem diálogo com ele. BNDES divulga a lista de 134 compradores de jatinhos da Embraer entre 2009 e 2014. A divulgação feita nesta segunda-feira cumpre parte da promessa feita por Jair Bolsonaro de abrir a caixa preta do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Em nota, a instituição destacou que a linha de crédito foi criada em 2009, como parte do Programa de Sustentação do Investimento. Entre os compradores estão o atual governador de São Paulo, João Dória, o apresentador de TV Luciano Huck, a JBS, o empresário Michael Klein e a família Moreira Salles. Por 6-1, TRE de Sergipe caça o mandato do governador Belivaldo Chagas, do PSD. Também perdeu o mandato a vice-governadora Eliane Aquino, do PT. Como ainda cabe recurso ao TSE, ambos permanecem nos cargos até o julgamento final da questão. Eles foram acusados de se beneficiar de eventos durante a campanha eleitoral, configurando abuso de poder político e econômico. Como governador, durante a campanha de 2018, Belivaldo teria baixado medidas de apelo eleitoral, como a antecipação do 13º a servidores estaduais. 10h28 e o Jornal da Manhã vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes.
Jovem Pan News. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há. Como já houve uma convergência ao contrário, que é o objetivo. Que é o objetivo. Tem que entrar em votação com a torcida. Ninguém vai concordar com nada. De segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18 horas em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. O melhor conteúdo esportivo da internet você encontra aqui no canal Jovem Pan Esportes. Uma programação completa para você saber de tudo que acontece no mundo do futebol. Aqui tem muita discussão, informação e muito bom humor. O cara espera um do jogo do Corinthians, né? Sabe que eu não gosto desse negócio de ficar mexendo em time toda hora. Já não tem time. Tá uma bagunça na diretoria. Você participa aí com a gente no nosso chat do YouTube. A melhor equipe esportiva do rádio, agora também em vídeo. E também o Máquinas na Pan, com motorsports e os principais lançamentos da indústria automotiva, com muita tecnologia, conectividade e mobilidade urbana. Vem com a gente, futebol é aqui na Jovem Pan. E claro, não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e vamos saber agora como fica a previsão do tempo em todo o país com Desirê Brant. A frente fria continua seu avanço pela costa do Brasil, já está na altura do sudeste do país e é por isso que hoje a terça fica nublada, com chuva fraca, mas bem persistente entre o leste paulista, Rio de Janeiro e também chove um pouco no sul de Minas, Zona da Mata e Espírito Santo. Ainda tem previsão de chuva por causa dos ventos que sopram do mar entre o leste de Santa Catarina e boa parte do Paraná. Chove ao longo da faixa leste da Bahia e também tem previsão para pancadas de chuva nas áreas mais ao norte do Brasil, desta vez incluindo também Acre e Rondônia. Agora no centro do país e também em grande parte do interior do Nordeste, o tempo segue seco. Quanto à temperatura, no Rio Grande do Sul já não chove mais, só que o ar polar mantém a temperatura baixa. Então hoje mesmo com sol, a máxima não passa dos 15 graus em Porto Alegre, mas chega aos 36 em Cuiabá, 37 em Palmas e 35 graus em Teresina. Em Aracaju, 29 graus com uma pequena possibilidade de chuva. Na capital paulista, o tempo segue nublado, com chuva fraca a qualquer hora e hoje a máxima não passa dos 17 graus. Amanhã, quarta-feira, também vai ser um dia úmido e frio. Chuva fraca a qualquer momento e a máxima que não vai passar dos 20 graus. É mais para o final da semana, lá para quinta ou sexta-feira, que o sol devagarinho volta a aparecer
e aí sim, gradualmente a temperatura volta a subir. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado inicia os debates e pode aprovar a reforma tributária em 45 dias. Quem traz as informações é o repórter Levi Guimarães. A reforma tributária pode ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em até 45 dias. Foi o que disse o relator da proposta, senador Roberto Rocha, do PSDB. Nesta segunda-feira, foi realizada a primeira audiência pública na Casa para debater o tema. A reforma que tramita no Senado é a cópia de um texto que foi aprovado no fim do ano passado por uma comissão especial da Câmara, mas não chegou a ser votada em plenário pelos deputados. Com isso, um grupo de senadores apresentou o texto como uma nova PEC, para que começasse a avançar na casa. Na audiência, o autor da proposta, o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, lembrou que o Brasil cresceu menos que o resto do mundo nas últimas décadas. Para ele, sem uma reforma no sistema tributário, isso não vai mudar. Estamos 23% mais pobres que o resto do mundo. E o que tem a ver isso com o sistema tributário? Tudo! Não consertou o sistema tributário, não conserta a economia, não há medida macroeconômica que vai resolver o que o sistema tributário resolve. A proposta que é discutida pelo Senado promove uma unificação de tributos. Seriam extintos 9 deles, sendo 7 federais, 1 estadual e 1 municipal, dando origem a um imposto de competência dos estados e outro da União. O ex-deputado Luiz Carlos Rauli também fez fortes críticas à renúncia fiscal, quando empresas ficam livres de ter que pagar impostos. Nós temos mais de renúncia e sonegação do que de arrecadação. Esse é o drama. Por isso que nós chamamos de manicômio tributário. O sistema é anárquico, caótico, quem pode mais chora menos. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, concordou que as isenções têm que ser revistas, mas com cautela. Devagar com o andor da renúncia tributária, porque essa renúncia tributária foi uma reação dos estados mais pobres para promover a sua desindustrialização. Então, nós topamos, entendemos que precisamos rever a renúncia tributária, mas ela não pode se dar do dia para a noite, não. O Senado começa a discutir a reforma tributária ao mesmo tempo em que avança na reforma previdenciária. Segundo a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB, uma não impede o andamento da outra. Eu gostaria de explicar por que concomitantemente. Primeiro, porque podemos. Segundo, porque devemos. Terceiro, porque é nossa obrigação trazer na comissão qualquer assunto de relevância para o país. E nenhum assunto é mais relevante hoje do que tratarmos de reformas. Caso o prazo do relator seja cumprido, a tendência é que a reforma tributária avance mais rapidamente no Senado do que na Câmara. Os deputados analisam outra proposta de mudança nos tributos e impostos e aguardam o governo enviar um texto próprio. No fim das contas, as 3 propostas vão ser juntadas em uma só e, segundo o líder do governo, o Senado é quem vai ter a palavra final sobre que reforma tributária será aprovada. De Brasília, Levi Guimarães. O governo publicou a medida provisória que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Banco Central e deve substituir o atual presidente do órgão, Roberto Leonel, por um servidor de carreira da instituição financeira. Vamos a Brasília para mais informações com a repórter Luciana Verdolin. A transferência do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central, será feita via medida provisória, que tem validade imediata, mas que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. No início do governo, o COAF estava subordinado ao Ministério da Justiça. Foi o ministro Sérgio Moro, inclusive, quem indicou o atual presidente do COAF, Roberto Leonel. A expectativa agora é que Leonel seja substituído por um servidor de carreira do Banco Central.
O ministro nega que tenha perdido a queda de braço. A gente nunca pediu para o COAF o Ministério da Justiça, mas foi colocado. Houve uma alteração na medida provisória, foi para a economia. E se entendeu na economia que a melhor formatação, em vez de ficar na economia, seria ficar vinculado ao Banco Central. O importante é garantir a independência do COAF da sua atuação. Após a transferência, caberá ao presidente do Banco Central, Roberto Campos, definir o nome do novo presidente e os integrantes do novo COAF, que deverá passar a ser chamado de Unidade de Inteligência Estratégica. O porta-voz aqui da presidência, Rego Barros, garante que isso não vai significar qualquer tipo de prejuízo à fiscalização. Jair Bolsonaro, ele tem a preocupação claramente já divulgada e esboçada para a sociedade de que o combate à corrupção seja primordial e esse combate deva ser realizado pelos órgãos que melhor tiver capacidade de fazê-lo. O temor da Associação Nacional dos Peritos Criminais é exatamente que a transferência possa prejudicar o trabalho de enfrentamento ao crime e à lavagem de dinheiro. Hoje o COAF é composto por integrantes de diferentes órgãos, como o próprio Banco Central, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Comissão de Valores Mobiliários e a Receita Federal. Passando para o guarda-chuva do Banco Central, o risco é de que essa parceria não seja mais viável. São poucos os países que possuem unidades de inteligência financeira vinculadas ao Banco Central. A associação lembra do caso do Uruguai, que teria sérios problemas de fiscalização e de regulamentação da atividade não bancária. O presidente da Associação dos Peritos, Marcos Camargo, não esconde o temor de que a mudança prejudique futuras investigações. É fundamental que se leve em conta a complexidade das organizações criminosas no Brasil, principalmente quando se fala de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, para enfrentar essa realidade, é fundamental que o COAF, para que ele continue sendo uma ferramenta importante para investigação, como um subsídio para a produção de provas periciais, que ele esteja numa estrutura robusta. Depois de encontro do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro, o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, anunciou que o governo vai substituir o número 2 da Receita, João Paulo Ramos Fachada, pelo auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto, que atualmente trabalha na área de fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Recife. Segundo o porta-voz da presidência, o presidente conversou sobre o assunto com o ministro Paulo Guedes, mas não teria interferido na escolha. De acordo com Rego Barros, o presidente confia no desempenho e avaliação das equipes de governo. De Brasília, Luciana Verdolim. Agora são 10h41 e a gente vai até o Rio de Janeiro conversar com Rodrigo Viga, que nos atualiza sobre o sequestro de um ônibus mais cedo que ocorreu na ponte Rio-Niterói. Viga, bom dia para você. Quais são as atualizações que você tem sobre esse caso? Bom dia, Nicole. Tudo bem? Tudo certo. E com você? Cantou muito parabéns. Ontem ficou sem voz, né? Tá Foi uma gripe que me pegou, Viga. Esse tempo aqui em São Paulo tá maluco. O tempo aqui tá esquisito também, começou chovendo, agora deu uma esquentada, não sei se é o calor da emoção, né, porque a gente tá aqui na ponte Rio-Niterói, que já foi reaberta ao trânsito, depois de ficar horas fechada, em virtude de um sequestro a um ônibus executivo que vinha da região metropolitana, aqui em direção ao centro do Rio de Janeiro. Foram 4 horas aproximadamente, nós temos imagens aí mostrando a interdição da ponte Rio-Niterói, mas foram 4 horas de negociações com o sequestrador que acabou sendo morto por um atirador de elite, ou atiradores de elite da polícia do Rio de Janeiro. É o momento do chamado descuido do sequestrador, ele joga um pano, um casaco para os negociadores, ele acaba virando de costas para entrar no ônibus e é alvejado pelos atiradores de elite. Primeiro na perna e depois foi mais uma vez baleado, ou inúmeras vezes baleado, até porque a gente ouviu a uma certa distância 5 ou 6 barulhos de tiro, a gente chama de pipoco de tiro. Essas negociações, como eu disse, começaram um pouco depois das 6 horas da manhã. Esse sequestrador, viu, Nicole? Ele estava portando um verdadeiro mini arsenal. Tinha em seu poder uma faca, um revólver, um líquido inflamável que parecia ser gasolina e também uma arma de choque elétrico, um taser.
e parentes dele foram convocados. Havia uma mulher que teria ligação com esse sequestrador para tentar demovê-lo do sequestro, porque ele aconteceu na Ponte Rio-Niterói, não tinha escape, não havia alternativas, senão ou se entregar ou correr o risco de ser morto. Foi o que aconteceu com esse sequestrador, cuja identidade ainda não foi divulgada. Ele teria se apresentado aos negociadores, aos agentes de segurança que trabalharam nessa ação, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, agentes aqui da concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, como um policial militar. Mas, se era um policial militar, estava mal treinado, dado os erros, falhas e vacilos que ainda bem ele cometeu nessa ação criminosa. Pouco antes dos atiradores de elite atuarem, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, postou nas redes sociais um tweet dizendo que a prioridade da Polícia do Rio de Janeiro seria preservar a integridade dos reféns. E logo em seguida veio esse abate desse bandido, deste criminoso, aqui no vão central da Ponte Rio-Niterói. Witzel, que desceu de helicóptero logo após o desfecho desse sequestro, comemorou o fim do sequestro, mudou até um pouco o tom normal dele, dizendo que, felizmente, os reféns foram soltos, mas poderia ter acabado com todas as pessoas incólumes. Não havia necessidade, segundo o governador Wilson Witzel, do bandido ser morto, mas também não houve outra alternativa, segundo ele. E, na ocasião, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, voltou a defender o abate, a morte de bandidos que estejam portando armas de fogo, portando fuzis, metralhadoras aqui no Rio de Janeiro. A mudança de tom foi que, normalmente, Witzel não perdoa os bandidos, os criminosos, mas dessa vez ele disse que esperava que todos saíssem vivos, inclusive o bandido, o criminoso, mas não havia outra alternativa diante do impasse nas negociações, senão o abate do sequestrador desse ônibus executivo que vinha da região metropolitana do Rio de Janeiro, Nicole. E, Viga, já se sabe ou já se tem alguma ideia de qual foi a motivação desse sequestro? Ainda não, viu, Nicole? Isso a gente está tentando apurar agora, mas sabe-se que é uma ação premeditada, porque ninguém pega um ônibus, sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, portando um arsenal como esse, né? Gasolina, faca, taser e também uma pistola. A gente continua aqui em cima dos fatos. Daqui a pouco, ao meio-dia, haverá uma entrevista coletiva do governador Wilson Witzel no Palácio Guanabara, onde devem ser apresentados todos os detalhes sobre a identidade, o objetivo, a motivação e outros dados e informações sobre esse sequestro que, felizmente, terminou com um desfecho feliz para os mais de 30 reféns, mas acabou com a morte do sequestrador desse ônibus executivo coletivo, minha cara Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações. Qualquer coisa você volta aqui com a gente. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia. O governo federal enfrenta pressões de várias áreas para liberar recursos essenciais na manutenção de serviços. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na semana passada que o governo não tem mais dinheiro e os ministros estão fazendo milagres para sobreviver a este ano. Bolsonaro foi questionado sobre o corte de 4.500 bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, por falta de dinheiro. Para recuperar o orçamento, Bolsonaro afirmou que está trabalhando com privatizações, cortando consultorias e programas absurdos para economizar. O governo convive com os efeitos dos últimos anos de rombo fiscal, com baixo crescimento da economia, que compromete a receita e menor geração de tributos. O economista Bruno Lavieri diz que os contingenciamentos anunciados não foram suficientes para assegurar o cumprimento da meta fiscal. O governo teve muita frustração esse ano do lado da receita, né, uma vez que o crescimento econômico não apareceu e com isso não conseguiu gerar tanta arrecadação quanto se imaginava. E todos imaginaram que em 2019 o crescimento econômico ia ser um pouco melhor e, de outro lado, o governo de fato se surpreende com uma situação das contas públicas que ainda é muito difícil.
Bruno Lavieri aponta que a situação das contas públicas não depende apenas da reforma da Previdência e que cortes precisam ser feitos a curto prazo. Falando a Denise Campos de Toledo, o analista da IFI, Instituição Fiscal Independente, Daniel Couri, destaca o que o governo pode fazer além do contingenciamento. Poderia propor uma mudança da meta de resultado primário, mas aí teria que ter a coautoria do Poder Legislativo, um projeto de lei de iniciativa do Executivo para alterar e permitir um crescimento da despesa discricionária e, consequentemente, um déficit maior. Isso também tem um custo, né? Daniel Couri alerta que essa alternativa também tem efeitos colaterais. Para os economistas, a situação nos próximos 4 ou 5 anos não deve ser de alívio, nem mesmo com a aprovação da reforma da Previdência. A deputada federal Tabata Amaral espera uma decisão do PDT para definir o futuro. Quem traz mais informações é a repórter Marcela Lorenzito. A deputada federal Tabata Amaral afirma que não conversou com nenhum partido porque ainda não foi expulsa do PDT. Durante um evento sobre jornalismo de educação nesta segunda-feira em São Paulo, a deputada alegou que espera uma decisão da legenda para definir seu futuro. Eu fico feliz cada vez que alguém se posiciona em relação ao meu trabalho. Não é coisa simples você estar num partido há um ano, nunca ter sido de nenhum movimento partidário de nada e estar lutando com tanta força. Agora eu acho que vale dizer, eu não recebi convite de nenhum partido, não sentei para conversar, sou até engraçado, mas ainda não fui expulsa do PDT, essa decisão não cabe a mim e acho que vale lembrar, eu sou uma pessoa que tem a pauta social como pauta prioritária, que está lutando pela educação e que se encontra no campo progressista. Então agora para onde eu vou, que faz sentido, tem que ser expulsa primeiro. Tabata Amaral foi criticada por correligionários após contrariar o fechamento de questão do partido e votar a favor da reforma da Previdência na Câmara. Ela responde no Conselho de Ética da Legenda. Na ocasião, o vice-presidente do PDT e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, chegou a dizer que a parlamentar fez dupla militância. Nesta segunda-feira, a Tabata Amaral disse que já apresentou a defesa. Frisou que continua atuando na Comissão de Educação e em outras frentes no Congresso, enquanto aguarda um parecer do PDT. E vamos voltar para Brasília para conversar com José Maria Trindade, que já está a postos aqui ao vivo com a gente. Zé, bom dia para você. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não quer submeter o filho, Eduardo, a um fracasso com relação à indicação do deputado para a embaixada nos Estados Unidos. Como que essa declaração está repercutindo por aí? Pois esta é a ideia, né? Muito bom dia, Nicole, bom dia a todos. Olha, Nicole, ontem mesmo o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado da história do país, com mais de 1 milhão de votos, ele antecipou aí esta ideia do governo. É fazer um levantamento e a indicação oficial ao Senado Federal só seria assinada se houvesse ali a garantia de que o filho do presidente seria mesmo aprovado para, então, renunciar ao mandato e ser indicado para os Estados Unidos, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Como há dificuldades ali até para avaliar se haverá votos ou não, são necessários 41 votos, né? A maioria, não é a maioria absoluta, mas a maioria dos votos em plenário, mas isso significa 41 votos para aprovação. E sem essa certeza, aí fica difícil, né, para o próprio presidente assinar uma indicação assim, porque uma derrota no plenário do Senado da indicação do filho seria forte demais para o próprio governo. Daí essa avaliação, que se for para indicar, para perder, é melhor não indicar. E este é o momento. Segundo cálculos do Senado Federal, esta aprovação não está garantida, né? Passou por vários momentos, né? Desde que o Eduardo Bolsonaro teve essa... desde que o presidente Jair Bolsonaro falou, né, que indicou que indicaria o Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos. E desde então a gente fala que, ora, ou o Senado vai aprovar, ora o Senado não vai aprovar. O que tem mudado nessa relação entre a indicação do Eduardo Bolsonaro e os parlamentares? Uma indicação assim, ela é sempre demorada, porque precisa o agreement, que é aquela autorização ou o sinal verde dos Estados Unidos, que é o primeiro passo para a indicação de um embaixador. Isso aí, ninguém presta muita atenção, né, quando se trata de uma indicação de um embaixador lá do Ministério das Relações Exteriores, embaixador de carreira.
Neste caso, chama a atenção e se transformou em novela, com capítulos e capítulos seguidos, né? Porque é o filho do presidente, um deputado federal, mas filho do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então, é isso que chama mais a atenção. E também a aprovação, num caso assim, seria corriqueiro. A aprovação no Senado Federal, às vezes, aprova-se embaixador do Brasil em países importantes, como inclusive Estados Unidos, sem mesmo ser noticiado, sem mesmo destaque no noticiário nacional. Daí a complicação e vamos dizer assim, a diferença de se indicar um filho do presidente da República e não exatamente um embaixador de carreira para cargo importante assim. Então, é essa a diferença, sempre foi assim. Primeiro, a autorização, o sinal verde do país, depois a indicação oficial, aí a sabatina, às vezes demora, sabatina na Comissão de Relações Exteriores e depois plenário do Senado Federal e tudo corre normalmente. Como este caso é de um filho do presidente, fica tudo mais complicado e até mais caro na negociação entre os senadores. Zé, o governo publicou hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que, de fato, muda o nome do COAF e também o transfere para o Banco Central. O que muda, além do nome, para o COAF a partir de agora com essa transferência? Olha, Nicole, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro está extinguindo, acabando com o COAF. E, ao mesmo tempo, cria no Banco Central uma estrutura nova de inteligência financeira. É uma medida provisória tão esquisita e tão surpreendente que deve ser aprovada facilmente no Congresso Nacional, que gosta desse tipo de coisa, né? O Congresso só não aprovou a extinção do COAF na reforma administrativa porque ficou com vergonha, mas devolveu do Ministério da Justiça, como estava na origem inicial do governo Bolsonaro, para o Ministério da Economia. No Banco Central, houve inclusive mudança do Estatuto do Banco Central. Por lá, só trabalham funcionários de carreira do Banco Central. Esse novo instrumento, né, de inteligência financeira, ele vai admitir conselheiros não remunerados, ou seja, pessoas indicadas da sociedade civil, políticos, de um lado ou de outro. Por outro lado, também os funcionários terão cargos de confiança, ou seja, não terão a estabilidade. A Constituição definiu estabilidade exatamente para dar independência ao trabalho de auditores, trabalho de policiais e funcionários públicos em geral. Esse novo instrumento ligado ao Banco Central, ele vai sim acompanhar a movimentação financeira do crime organizado, processos ilegais e tal, mas perde ali esta consistência que existia no COAF e até o trabalho de descontinuidade, porque a partir de agora, no Banco Central, várias investigações serão recriadas e investigações novas vão recomeçar, quer dizer, muito esquisito isso. E a medida provisória vai passar por um debate no Congresso Nacional. Se não houver a votação, perde a validade. Mas tudo indica que o Congresso deve mesmo aprovar esta extinção do COAF e a criação de um novo instrumento de inteligência ligada diretamente ao Banco Central, mas que não é Banco Central, porque tem essa exceção de nomeações políticas. Ô Zé, e só para a gente fechar, com essa medida provisória que, como você disse, acaba extinguindo, né, o COAF, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu também tirar do cargo o presidente do órgão, que é o Roberto Leonel. E, além disso, ele também demitiu o segundo, mais importante, da Receita Federal. Como que está essa briga entre o presidente e a Receita? É verdade. A partir de hoje, da publicação do Diário Oficial, o COAF já não existe. Hoje o COAF já não existe, já está extinto por essa medida provisória que tem valor legal e depende da aprovação do Congresso em 120 dias, 60 dias e prorrogável por mais 60 dias. Então, assim, o COAF agora já não existe e já existe um órgão que não foi criado, não foi estabelecido no Banco Central. O presidente Jair Bolsonaro, ele comprou brigas ali internas no governo em várias frentes, são flancos abertos demais. Começou lá no Ministério da ministra Damares, depois com o setor da área de educação, ampliou para a Polícia Federal, Receita Federal e mais agora com a própria Procuradoria-Geral da República, com alguns setores, na verdade, da Procuradoria-Geral da República, procuradores e subprocuradores, na nomeação
do substituto da Procuradora-Geral Raquel Dodge. Isso, evidentemente, provoca desgastes no governo, mas se você for pensar direito, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito um movimento exatamente assim, de ruptura mesmo e de estabelecimento de uma nova modalidade. Agora é saber como é que tudo isso vai ficar. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. Muito bem, obrigado. Muito bom dia a todos. O egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim deve ter o nome retirado da lista de procurados do FBI até o fim da semana. Reportagem de Vitória Bel. O egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim deve ter o nome retirado da lista de procurados do FBI até o fim da semana. A afirmação é do advogado de Mohamed, Ronaldo Vaz. Segundo ele, não há justificativa para a permanência do cliente entre os suspeitos procurados, já que ele colabora com as investigações. Mohamed prestou depoimento no Ministério Público Federal em São Paulo nesta segunda-feira. Além dos procuradores, agentes do FBI e da CIA, a agência de inteligência americana, também fizeram perguntas a Mohamed Ahmed Ibrahim. Segundo o advogado Ronaldo Vaz, os investigadores queriam saber se o egípcio conhecia ou teria ligações com integrantes de organizações criminosas, mesmo sem provas. Apresentaram algumas fotos, que são fotos de pessoas que estão na lista do terrorismo do FBI, e perguntam a ele se ele conhece tal pessoa ou essa ou aquela pessoa. Algumas pessoas ele não conhece porque nunca viu, e outras pessoas ele conhece das notícias da TV, como o filho do Osama Bin Laden. Segundo o defensor, os agentes norte-americanos se comprometeram a analisar o pedido de retirada do nome de Mohamed da lista do FBI. Vão levar esse nosso pedido até as autoridades nos Estados Unidos e provavelmente até o final da semana o nome dele deva sair já do site do FBI como um dos procurados. A mulher de Mohamed Ahmed, que é brasileira e está grávida, também prestou depoimento e contou aos investigadores detalhes da rotina com o egípcio no Brasil. Mohamed mora legalmente no país desde o ano passado e se apresentou espontaneamente à Polícia Federal na semana passada. Agora são 11 horas e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Com certeza, quando você vai fazer compras, alguns estabelecimentos pedem o seu CPF para te dar descontos. Mas por trás desse pedido de CPF tem a utilização dos seus dados. Quando você fornece o número do CPF, a empresa onde você está comprando, o estabelecimento onde você está comprando, vai numa base de dados e pega os seus dados, e esses dados são utilizados para diversas finalidades e dão para essa empresa um histórico das suas compras. O problema maior é no que diz respeito a farmácias, quando, por exemplo, pedem os dados do seu plano de saúde. Apenas em agosto de 2020 vai entrar em vigor a Lei Nacional de Proteção de Dados. Essa lei vai exigir um consentimento específico, uma autorização específica, o que significa que se o consumidor fornecer o CPF, esse CPF ele só pode ser utilizado para dar o desconto e não vai poder ser utilizado para nenhuma outra finalidade. Até lá, todos nós, você e eu, estamos inseguros e não sabemos onde os nossos dados vão parar. Portanto, podendo, evite de dar o seu número de CPF. Fala galera que tá assistindo ao Jovem Pan, tudo bom? Aqui é o Pedro do canal Bookster e hoje eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm medo ou sentem culpa ao abandonar um livro? Eu abandono sem dó. Em primeiro lugar, quando você vê que você não tá gostando muito da leitura, não tá fluindo muito bem, não fica tentando insistir e ficando numa leitura arrastada, porque às vezes aquele livro não é pra você. Comece uma nova leitura. É lógico que não vai abandonar de primeira, você leu 10 páginas e não gostou. É isso aí, continue assistindo ao Jovem Pan e pra mais dicas de livro, vão lá no meu canal Bookster que tem muita coisa boa.
Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18 horas em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. News. A Rede da Informação. 11h03, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E vamos acompanhar agora o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. Uma reportagem da Gazeta do Povo desta segunda mostrou como as classes operárias em boa parte do mundo têm dado uma guinada à direita. Uma das críticas da esquerda sobre a direita é que ela seria um movimento das elites, mas os números mostram uma tendência diferente. Levantamentos mostram que as classes mais baixas tendem a ser mais conservadoras e votar na direita. E essa proporção se mostra presente nos resultados de eleições recentes. Áustria, Suíça, França, Bélgica, Noruega são vários exemplos, como os Estados Unidos e Brasil. No Brasil, a eleição do presidente Jair Bolsonaro, após 4 mandatos do Partido dos Trabalhadores, é um reflexo da guinada à direita das classes populares. Bolsonaro teve quase 58 milhões de votos e mais de 55% dos votos válidos e conseguiu captar um sentimento popular de rejeição ao progressismo, entre aspas, da esquerda, associado a pautas como defesa do direito ao aborto e defesa da teoria de que os gêneros masculino e feminino são construções sociais e não imposições da biologia, da natureza, a chamada ideologia de gênero. Para a esquerda, as classes sociais mais baixas que escolhem a direita estariam votando contra os seus próprios interesses, segundo eles, interesses que seriam naturalmente defendidos pela esquerda. Na maioria dos países, a direita tende a ver isso com mais clareza do que a esquerda. Nos Estados Unidos, os republicanos fizeram um árduo trabalho de elaborar a sua visão moral da década de 1970 e Ronald Reagan foi o seu eloquente porta-voz. Patriotismo, ordem social, fortalecimento da família, responsabilidade individual e livre iniciativa. Esses são os valores, não programas governamentais, afirma Jonathan Haidt, autor do excelente livro The Righteous Mind. É um paradoxo. A esquerda chama os eleitores da direita de deploráveis, como fez Hillary Clinton, um bando de alienados contra as elites metropolitanas e cosmopolitas, que seriam mais esclarecidas e liberais, entre aspas. Ao mesmo tempo, a mesma esquerda quer ter o monopólio da defesa dos interesses dos mais pobres, cada vez mais afastados de sua bolha progressista. A conta não fecha. Que os nacional-populistas à direita exploram algum sentimento de revolta e também de ignorância das classes mais baixas, isso é um fato. Mas, sem dúvida, eles eram bem mais explorados antes, quando caíam nas ladainhas e promessas socialistas. Pobre não quer luta de classes revolucionária, quer, normalmente, melhorar de vida, o que só o capitalismo pode oferecer. São Paulo registrou um episódio de violência hoje cedo. Quem traz as informações é o repórter Tiago Muniz. Um suspeito ficou ferido depois de um tiroteio após um policial reagir a um assalto na Avenida do Estado no começo da manhã desta terça-feira na Vila Prudente. O caso aconteceu por volta das 6h30 da manhã. O policial estava a bordo de um carro preto. Ocorreu a tentativa de assalto perto da rua Rio Salinas, na pista sentido centro de São Paulo. Essa área é próxima também ao Central Plaza Shopping.
5 suspeitos teriam abordado o veículo do policial. Ele então reagiu a essa tentativa de assalto e houve a troca de tiros. Um homem ficou ferido, ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Heliópolis e não há informações sobre o estado de saúde dele. Outras 4 pessoas fugiram. Uma arma foi apreendida. O caso foi registrado no 56º Distrito Policial. A Avenida do Estado ficou com trânsito difícil ao longo do começo e do meio da manhã desta terça-feira. Por volta das 8h30, a faixa da direita permanecia interditada, com o carro onde estava esse policial ainda à paisana e também um outro carro da PM preservando o local, aguardando a realização da perícia. O governo brasileiro decide impedir a entrada de altos funcionários do regime venezuelano no país. A decisão consta na portaria publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A portaria é assinada pelos ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. A medida entrou em vigor no momento da publicação. Segundo o texto, os atos dos funcionários impedidos de ingressar no país contrariam princípios e objetivos da Constituição Federal, atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos. Polícia Federal em São Paulo deflagra a Operação Big Five para desarticular uma rede de contrabando de imigrantes. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão no estado de São Paulo nesta terça. De acordo com a APF, os chefes do esquema ficavam no Brasil, mas tinham contatos na América Central e do Norte para conseguir levar as pessoas de forma ilegal para os Estados Unidos. Há indícios de que o grupo ajudou até pessoas suspeitas de ligação com o terrorismo. Candidato à Procuradoria-Geral da República critica a atuação da Operação Lava Jato em Curitiba. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Antônio Carlos Simões Martins Soares disse que a Força-Tarefa teria utilizado recursos ilícitos para combater a corrupção. Apontado como favorito à PGR, o subprocurador-geral negou ligação com o senador Flávio Bolsonaro e filho do presidente. Ele revelou que a candidatura por fora da lista tríplice foi viabilizada pelos militares, com quem ele mantém contato desde o ano passado. A Justiça absolveu a jovem de El Salvador, acusada de homicídio após sofrer um aborto espontâneo em 2016. Destaque de Camila Yunes. A salvadorenha Evelyn Hernandes foi inocentada de uma acusação de homicídio que poderia render até 40 anos de prisão. A jovem de 21 anos foi acusada de cometer o crime por ter sofrido um aborto espontâneo em 2016. Ela havia dado à luz em um banheiro após sentir contrações e quando chegou ao hospital, o bebê já estava morto. Na época, a jovem disse à justiça que só soube da gravidez quando sofreu o aborto e que tinha sido vítima de estupro. Mesmo assim, ela foi indiciada por interromper a gestação. Evelyn foi acusada pela Procuradoria-Geral da República por homicídio qualificado e passou 33 meses na prisão. Mas em outubro de 2018, a Suprema Corte de Justiça considerou que as provas apresentadas não tinham fundamentação. Dessa forma, Evelyn teve a liberdade decretada e um novo julgamento foi aberto. O novo júri formado decidiu, portanto, pela absolvição da jovem. Após a decisão, ela foi recebida e ovacionada por ativistas dos direitos das mulheres. El Salvador é um dos países mais rígidos com relação ao aborto e proíbe a prática em qualquer circunstância, inclusive em casos de estupro. As penas para a interrupção da gestação podem variar de 2 a 50 anos de prisão. Atualmente, cerca de 20 mulheres estão detidas em El Salvador por terem realizado aborto. Os governos de Brasil e Paraguai retomam as negociações sobre a utilização de energia de Itaipu. Quem traz os detalhes é o repórter Daniel Lian. Brasil e Paraguai retomaram as negociações sobre a utilização da energia em Itaipu. Representantes da Administração Nacional de Energia, a ANDE Estatal Paraguaia e a Eletrobras negociam em Brasília quase 3 semanas após o acordo anterior ser suspenso em consequência de uma crise política no país vizinho.
O governo paraguaio afirma que as novas tratativas serão transparentes com detalhes publicados no site. Alcançaram consenso, algo que seja bom para ambos os lados, é a diretriz. A potência contratada é um dos temas colocados na mesa de discussões. O Paraguai quer a energia mais barata. Vale lembrar que o tratado assinado no último mês de maio foi anulado depois dos meios de comunicação paraguaios revelarem que membros do governo do presidente Mário Abdo Benítez aceitaram termos que seriam lesivos ao país. O porta-voz do governo brasileiro, Otávio Rego Barros, diz que a expectativa é para uma solução rápida. Essas conversas, sim, estão avançando, mas sempre com o escopo, com a visão de que ela deve privilegiar os dois lados dessa moeda, o lado paraguaio e o lado brasileiro. Então, com esse pensamento a liderar a conversação, nós temos a expectativa que no mais breve prazo possível tenhamos uma solução dessa demanda. Enquanto isto, os países criaram o Grupo Parlamentar Brasil-Paraguai. Caberá ao senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, presidir o organismo. Ele fala que será importante para a troca de experiências. Queremos essa interação, esse entrosamento, a troca de experiências positivas e, principalmente, fazer com que essas experiências venham de maneira institucional. A assessora de Assuntos Internacionais do Paraguai, Adriana Mendonça, destaca que é de extrema importância a interação com o Brasil. Contar com o apoio do Brasil para as implementações de políticas públicas e sociais e culturais será muito satisfatório para nós. A prioridade dos paraguaios é aumentar o nível de energia excedente da usina contratada pelo país vizinho. Esse tipo de energia é mais barato que a garantida, da qual, pelo acordo de partilha assinado quando Itaipu foi construída, o Paraguai tem que ceder uma parte ao Brasil para quitar os custos da construção da hidrelétrica binacional. Caixa Econômica Federal oficializa hoje as regras que devem reduzir os juros do financiamento da casa própria em até 31,5%. Atualmente, os contratos são corrigidos pela taxa referencial, com juros entre 8,5% e 9,75% ao ano, mais TR nas principais linhas de crédito. Agora será possível fazer a correção por meio do IPCA, o índice oficial de inflação, que neste ano deve ficar em torno de 3,8%. O presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo, Basílio Jafé, destaca que a medida é positiva e amplia as possibilidades para os consumidores. Nós encaramos como bastante positivo essa nova modalidade de crédito. Como acontece em qualquer economia de país desenvolvido, a gente tem sempre um cardápio do que oferecer aos clientes. E o cliente vai adaptar o que vai escolher à sua necessidade, ao jeito de pensar. O presidente do Secov, Basílio Jafé, aponta que os juros menores vão beneficiar um número maior de famílias brasileiras. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Gilberto Braga avalia que a medida pode destravar o mercado imobiliário. Uma redução de aproximadamente 25% a até 40% no valor da prestação. É uma boa notícia, deve destravar o mercado imobiliário, e o mercado imobiliário, por sua vez, é tocado, como se sabe, pela construção civil, que demanda muita geração de empregos e faz a economia funcionar. Dados do Banco Central mostram que a taxa média de juros em financiamentos imobiliários fechados em maio foi de 7,7% ao ano. O sistema financeiro de habitação já possui um custo mais baixo por utilizar recursos da caderneta de poupança e do FGTS. O estado de São Paulo passa a emitir um novo modelo de RG a partir desta terça-feira. Reportagem de Marcelo Matos. Novo modelo de RG passa a ser emitido no estado de São Paulo a partir desta terça-feira, dia 20 de agosto. A carteira de identidade passará por reformulação visual e funcional dentro dos parâmetros do Decreto Federal 2018, em todos os estados até março de 2020, explica o delegado Michiaki Yamamoto. Trata-se de um documento em tamanho menor, porém com uma quantidade maior de informações. Nela, você pode solicitar a inclusão do número do seu PIS-PASEP, do cartão nacional de saúde, do título de eleitor,
da carteira de trabalho, do documento de identidade profissional, do certificado militar, CPF e do tipo sanguíneo e fator RH. Também poderá solicitar a inclusão de símbolos identificativos para pessoas portadoras de necessidades especiais e informações que, em caso de emergência, possam contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular. A emissão do novo RG estará disponível em todos os postos do poupa-tempo do estado de São Paulo. E os documentos no modelo antigo continuam valendo normalmente. Nos próximos anos, o aquecimento global deverá causar ondas de calor ainda mais intensas do que as que foram vistas em 2019 no verão europeu. Destaque de Nani Cox. Um mundo com aumento de 1 grau Celsius na temperatura média teria clima seco e quente por períodos mais longos. Um estudo publicado pela revista científica Nature Climate Change conseguiu quantificar, com base em estatísticas, as mudanças causadas pelo aquecimento global. Os resultados prevêem dias quentes com mais frequência e o aumento das chances de que fortes ondas de calor durem mais que 2 semanas. A probabilidade que períodos secos e quentes se estendam por mais de 2 semanas na América do Norte é 10% maior. O estudo ainda prevê alta de 26% das chuvas em zonas temperadas do norte do planeta. À medida que o planeta aquece, a circulação atmosférica enfraquece. Isso significa que o processo de movimentação das massas de ar sofre uma desaceleração e condições quentes e secas se desenvolvem nos continentes. Além disso, fenômenos climáticos como furacões e tufões podem persistir por mais tempo em um lugar. Neste ano, pelo menos 8 países da Europa ultrapassaram recordes de temperaturas quentes, com registros de 50 graus na Itália. Nos Estados Unidos, as chuvas não deram trégua e o país registrou os 12 meses mais chuvosos da história. O governo federal estuda classificar o movimento libanês Hezbollah como grupo terrorista. A ideia é aproximar a política externa do Brasil com os interesses dos Estados Unidos. Apesar do esforço, a medida enfrenta a resistência no alto escalão do governo, além das limitações impostas pela legislação brasileira. Nesta segunda-feira, o Paraguai se tornou o segundo país sul-americano a classificar a organização como grupo terrorista, segundo a Argentina. Comissão de Valores Mobiliários abre inquérito para apurar rompimento da barragem em Brumadinho. A ação anunciada nesta segunda vai investigar se os executivos da Vale cumpriram os deveres em relação a acionistas e investidores. O inquérito é um desdobramento de um processo aberto logo após o rompimento da estrutura para apurar a responsabilidade dos administradores da mineradora. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano e deixou até o momento 248 mortos e 22 desaparecidos. O ministro da Educação projeta a adesão das universidades federais ao Futurice. Para Abraham Weintraub, o programa deve atrair inicialmente 17 das 68 instituições mantidas pelo governo federal. Ele acredita que a baixa adesão deve-se aos reitores que mantêm ligação política com o PSTU, PSOL e PT. Segundo o ministro, o Futurice será a libertação das universidades federais devido à maior autonomia financeira concedida às instituições. Nos Estados Unidos, a polícia de Nova York demitiu o policial Daniel Pantaleo, acusado de matar um homem em 2014. E quem traz os detalhes é a repórter Mariana Jangiacomo, direto dos Estados Unidos. Oi, Mari, bom dia para você. Como é que está a repercussão desse caso por aí? Olá, Nicole, bom dia a todos. Pois é, Nicole, esse caso está repercutindo muito por aqui, sim, e não só em Nova York, viu? No estado da Califórnia, por exemplo, o governador assinou hoje uma lei contra a violência policial. A partir de agora, os policiais do estado só são autorizados a utilizar forças que podem ser letais a partir do momento em que eles realmente não têm alternativa para se defenderem, e não mais quando acharem razoável, como era a legislação anterior. Essa é claramente uma reação à demissão aqui pelo Departamento de Polícia de
Nova York, de Daniel Pantaleo, que é acusado de ter matado um homem em 2014, aplicando um golpe que a gente conhece no Brasil como o mata-leão durante uma abordagem policial. Este homem era Eric Garner, um homem negro, pai de 6 filhos, que estava vendendo cigarros irregularmente na rua em Staten Island e foi abordado então pelos policiais. Um vídeo que mostra o momento da abordagem circulou o mundo à época porque mostra realmente Eric sendo sufocado ali pelo policial Daniel Pantaleo, que aplicou um mata-leão, um golpe que pode levar ao estrangulamento e matar, como de fato matou Eric Garner, que não resistiu ali a este golpe. Mas o que é que acontece? Esse vídeo também mostra Eric falando: por favor, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E aí foi muito utilizado por aquele movimento Black Lives Matter, que na tradução para português significa Vidas Negras Importam, que combate a violência contra negros aqui nos Estados Unidos. Na época, em 2014, o policial Daniel Pantaleo foi inocentado pelo júri, mas movimentos aqui de ativistas dos Estados Unidos, como o Black Lives Matter, a própria família de Eric Garner, amigos, não deixaram isso quieto, continuaram cobrando justiça nos Estados Unidos. E a resposta veio nesta segunda-feira. O comissário de polícia aqui de Nova York demitiu Daniel Pantaleo, disse que ele mesmo, o comissário, com 30 anos de experiência como policial nas ruas dos Estados Unidos, disse que tem certeza de que Pantaleo não fez isso de propósito, não queria matar o homem. Mas o fato é que, querendo ou não, ele acabou sim matando uma pessoa e precisa pagar por isso. Agora, a reação mais comovente, Nicole, foi a da mãe de Eric Garner. Sobre a demissão deste policial, ela disse o seguinte: sim, ele perdeu o emprego, mas eu perdi um filho. Vale lembrar que Eric Garner tinha 6 filhos também, então realmente foi um acontecimento muito triste, que chocou o país, está repercutindo muito e agora também repercute a decisão de Nova York, da polícia de Nova York, de demitir o policial responsável por esta morte. Nicole? Obrigada, Mari. Bom trabalho para você. Às vésperas da reunião do G7, o presidente francês Emmanuel Macron recebeu o líder russo Vladimir Putin nesta segunda-feira. Destaque internacional do repórter Vitor Moraes. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente francês Emmanuel Macron mostraram boa vontade para melhorar as relações entre Rússia e a Europa, principalmente no caso da Ucrânia. Macron espera que Putin aproveite a oportunidade dada ao diálogo pelo novo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O presidente russo se mostrou interessado e otimista em solucionar esse problema. Mas como os dois, ele e Macron, pensam muito diferente um do outro, também houve alfinetadas e divergência de ideias quando tocaram nos assuntos manifestações e guerra na Síria. Emmanuel Macron questionou Putin sobre a situação interna da Rússia, onde as autoridades impediram candidatos da oposição de concorrerem à eleição para o legislativo que acontece em setembro. Conclusão: há um mês, manifestantes saem às ruas contra o governo de Putin. O presidente francês pediu, então, liberdade de protesto, liberdade de expressão e de concorrer às eleições, que deveriam ser respeitadas como são em qualquer membro do Conselho da Europa. Embora tenha ignorado o comentário de Macron num primeiro momento, Putin disse que as coisas estão sendo tratadas de acordo com a lei e que não quer que a situação tome o mesmo rumo que aconteceu na França, onde os coletes amarelos protestam toda a semana desde o final do ano passado. Ou seja, ele deu aquela resposta na lata. Por fim, outro assunto abordado foi a guerra na Síria. Emmanuel Macron pediu que o cessar-fogo em Idlib, noroeste do país, seja respeitado. E o presidente russo reafirmou que Moscou vai continuar apoiando o exército sírio no seu combate contra as ameaças terroristas. O presidente francês vai presidir a reunião do G7, que acontece em Biarritz no final de semana. Desde a anexação da Crimeia em 2014, a Rússia não participa da cúpula. 11 horas e 26 minutos, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, questionou nesta segunda-feira o projeto de lei que combate o abuso de autoridade. Vamos a Curitiba para mais informações com o repórter Mark Souza. Diante de juristas de 21 países,
No encontro realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, questionou o projeto de lei aprovado pelo Congresso e que aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas é preciso considerar se essa lei, como disse na última sexta-feira, e repito agora, tem a dose certa de normatividade ou se, ao errar na dose, faz com um remédio, se torna o veneno e mata o paciente. A boa lei fortalece as instituições, de cuja fortaleza depende a democracia, o seu sistema de freios e contrapesos e a proteção dos bens jurídicos que a Constituição garante. É preciso atentar para o fato de que a própria lei pode se tornar um abuso que se deseja reprimir. A procuradora afirmou ainda que na legislação em vigor já há mecanismos para barrar o abuso de autoridade e fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro para que vete o projeto. Vivemos todos um momento em que é preciso coragem, porque a democracia, também o parlamento se submete ao processo de apreciação de seus atos pelos demais poderes, sendo possível tanto o exercício do veto presidencial quanto o controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também participou do encontro. Ele não falou diretamente sobre o projeto, mas afirmou que as instituições têm que estar preparadas para esse novo momento. Desafios novos e estamos aprendendo a com eles lidar nessa nova forma de se comunicar, nesse empoderamento das pessoas através das redes sociais e nesse tipo de, muitas vezes, incompreensão que ocorre com as instituições e com os projetos institucionais. Dada a velocidade com que a sociedade nos cobra, a velocidade com que a sociedade anseia por ter os seus problemas resolvidos. 11h29, o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes com mais notícias desta terça-feira. Jovem Pan News. Jovem Pan. Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu celular e até na sua televisão. Assista no canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sábado a partir das 7 horas com imagens pela internet. Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser, com um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web rádio para você ouvir o que quiser, na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia, para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. Fala galera que está assistindo a Jovem Pan, sou o Pedro Pacífico do canal Bookster e hoje vim dar uma dica para vocês que relaciona literatura e viagem. Sempre que eu vou fazer uma viagem diferente, eu procuro escolher um livro que seja ambientado nesse país ou que traga então uma análise histórica de determinado período desse país. Eu acho que quando você chega nesse lugar ou nessa região, sabendo um pouco mais da história, você enriquece muito a sua viagem. Além disso, você vai ter lido um livro diferente
que você não leria normalmente. Então eu, por exemplo, agora vou viajar para o Egito e escolhi essa série aqui que chama Ramsés, que vai trazer a história de um dos principais faraós do Egito Antigo. E se você está com uma viagem programada, não deixe de escolher um livro relacionado ao lugar que você está indo. E para mais dicas sobre livros, é só acessar o meu canal Bookster. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, muito bom dia para você. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 32 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta terça-feira com o nosso Top 10. Dia de votação. Câmara dos Deputados deve votar hoje projeto de posse e porte de armas. Abuso de autoridade. Presidente Jair Bolsonaro recebe projeto aprovado pelo Congresso e reafirma que vai vetar alguns pontos. Reforma tributária. Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a debater o tema e pode votar em até 45 dias. Futuro do COAF. Governo publica no Diário Oficial da União medida provisória que muda o nome do Conselho e o transfere para o Banco Central. Cassação. Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe decide cassar mandatos do governador Belivaldo Chagas e da vice Eliane Aquino. Mudança na cédula. Poupa Tempo de São Paulo começa a emitir a partir de hoje novo modelo de RG. Caso Carlos Ghosn. Mulher do empresário pede para que Jair Bolsonaro interceda no caso. Boris Johnson. Governo do primeiro-ministro britânico diz que acabará com livre circulação de europeus no país após o Brexit. Extradição. Sequestrador do publicitário Washington Oliveto é extraditado para o Chile. Huawei. Governo dos Estados Unidos amplia por mais 90 dias prazo para a companhia chinesa negociar sanções. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reafirma a intenção de criar uma PEC paralela para a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Quem traz as informações direto de Brasília é o repórter Levi Guimarães. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reforçou que estados e municípios vão ser incluídos na reforma da Previdência. A casa caminha na direção do acordo de aprovar o texto, que veio da Câmara, da forma como ele está, já que se sofrer alterações, terá que voltar a ser analisado pelos deputados. Com isso, ele seria promulgado mais rapidamente. A previsão é que isso aconteça em outubro. Após tratar do tema com o governador do Acre, Gladson Camelli, Davi Alcolumbre explicou como se dará a criação de uma PEC paralela que vai incluir os servidores estaduais, municipais e do Distrito Federal. Essa matéria, ela é incluída como uma nova emenda constitucional no plenário, a partir de um destaque para a Constituição de Proposição Autônoma. É esse que é o nome regimental da PEC paralela. Então, e aí a gente promulga o restante e essa nova matéria começa a tramitar com a inclusão dos estados e dos municípios. O apoio à PEC paralela para colocar estados e municípios na reforma vem crescendo não só entre os senadores, que devem aprovar a proposta sem dificuldades, mas também entre os governadores. Pelo menos 20 dos 27 já se disseram favoráveis e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta ampliar esse entendimento. E a gente tem tratado isso com os prefeitos, com os governadores, para a gente fazer um ajuste nas contas do Estado Nacional, mas que seja extensivo aos governos estaduais e aos municípios brasileiros. No meu ver e no meu entender, os senadores estão
comprometidos e tenha o desejo de fazer essa inclusão dos estados e dos municípios. A semana vai ser de audiências públicas sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. De terça a quinta-feira, os senadores vão ouvir economistas favoráveis e contrários à proposta, além de representantes de classe e membros da equipe econômica do governo, como o secretário de Previdência, Rogério Marinho. De Brasília, Levi Guimarães. Presidente Jair Bolsonaro recebe projeto de lei contra o abuso de autoridade e passa a avaliar possíveis vetos. Ainda em Brasília, reportagem de Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem um projeto de abuso de autoridade que foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional. De acordo com o porta-voz da presidência, Rego Barros, o governo agora vai avaliar possíveis vetos. O presidente vetará alguns pontos, mas não me adiantou quais esses pontos ele terá, até por sua posição como membro e chefe do Poder Executivo, ele terá a indicação desse veto. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que se encontrou ontem com o presidente Jair Bolsonaro, comentou também o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que trata do abuso de autoridade. Ele disse que ainda é cedo para falar em vetos, mas admite uma certa preocupação com as medidas aprovadas. Ainda que bem intencionado o projeto para coibir abuso, ninguém é a favor de abuso, nós temos só que tomar cuidado para que ele não tenha um efeito de gerar um temor excessivo por parte da polícia, Ministério Público e juiz de fazer o seu trabalho. O ministro, na semana passada, avisou que o objetivo dele é evitar que o projeto prejudique a atuação regular de juízes, procuradores e policiais. O presidente pediu que as áreas técnicas analisem o texto final e sugiram alterações se necessário. O próprio Bolsonaro, inclusive, demonstrou incômodo com parte do texto que prevê prisão para policiais que exagerarem, por exemplo, na utilização de algemas, que só serão permitidas em caso de resistência à prisão. Segundo técnicos do Ministério da Justiça, é o policial, no momento da prisão, que deve avaliar a necessidade ou não de se utilizar o equipamento. De Brasília, Luciana Verdolim. 11h39 e neste momento a Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute a reforma da Previdência. Quem fala agora é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. A questão não é se vamos ter que retardar o processo. O que o Senado não pode, eu quero concluir com isso, é ser uma casa carimbadora. Eu estou aqui em defesa do Senado. Nós carimbamos a emenda 95. Não mudamos uma vírgula. A reforma trabalhista, nós carimbamos. Foi um novo Código do Trabalho, nós não mexemos uma vírgula. Diversas medidas processuais chegam aqui e nós carimbamos, não mexemos uma vírgula. Agora, da liberdade econômica 881, já estão me dizendo que o prazo está em cima e tem questões graves, a tendência é carimbar também. Se continuar assim, qual a razão de nós outros que estamos aqui há tantos e tantos anos? E eu tenho orgulho de ser senador. Eu não quero que na minha geração o Senado da República foi carimbado como grande carimbador do processo democrático daquele período. Essa reforma, ela mexe nos interesses de 200 milhões de pessoas no mínimo. Quem não é se aposentar sonha um dia em se aposentar. Vamos fazer um debate qualificado, como foi aqui hoje, sem sombra de dúvida, de todos que falaram. Eu posso discordar de um, mas concordei com a fala aqui de 99,99% dos que falaram aqui, e de forma tal que a proposta volte para a Câmara. Vamos fazer a perspectiva de um grande acordo. É possível isso, porque sinto isso da vontade de todos os senadores. Ninguém quer dizer que o seu período no Senado ele foi especialista em fazer carimbo. Era isso, obrigado, presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. Com a palavra, senador Isalci. Presidente, eu quero parabenizar a iniciativa desse debate, parabenizar o nosso presidente Tassi, que conduziu muito bem esse trabalho junto com a Câmara Federal, com a Comissão Especial, de uma forma especial também o meu querido amigo Rogério Marinho, que tem contribuído para o país de uma forma intensa. Eu ouvi aqui, presidente, de que a reforma
não garante crescimento. Pode até não garantir, mas sem ela não haverá crescimento. Isso não tem nenhuma dúvida disso. Nós aprovamos o teto dos gastos. A gente acompanha agora a fala do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele que fala na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que debate a reforma da Previdência. Na época, aprovar a reforma da Previdência. Nosso querido secretário Marinho disse agora que o reflexo dessa reforma previdenciária vem a partir de 2021, 2022. E nós temos um orçamento para ser votado aqui, está aqui o presidente Marcelo Castro, que é o nosso presidente da Comissão Mista do Orçamento, e nós temos um crescimento nas despesas discricionárias de quase de 8% ao ano e, evidentemente, com reflexo da Previdência a partir de 2021, 2022. Nós vamos ter sérios problemas com relação ao orçamento desse ano se não mexermos, flexibilizarmos a emenda 95. Eu acho que para este ano nós vamos ter que mexer, porque houve um equívoco no sentido de aprovar antes da reforma da Previdência. Acho que o reflexo vem agora neste orçamento. Mas é evidente que tem umas questões jurídicas que é importante a gente dar uma olhada se realmente aquilo que foi colocado aqui pelo nosso querido Jaime, se tem realmente, se preocupa judicializar essas questões, então se a gente puder verificar essa questão, acho que é importante. A PEC paralela, senador Tasso, é a solução. Eu acho que o Senado pode fazer os ajustes na PEC paralela sem ser a casa carimbadora, e ninguém aqui quer carimbar nada. Nós temos realmente que contribuir com o aperfeiçoamento da legislação, mas eu acho que a PEC paralela é fundamental. Acho que nós vamos ter que dedicar muito tempo ainda em muitas audiências com relação à colocação dos estados e municípios, que é fundamental. Acho que a situação dos estados e municípios é pior ainda, né? E a gente vê isso claramente em todos os estados. Mas eu quero aqui parabenizar a iniciativa desse debate, e eu tenho certeza que junto nós aprovaremos, porque temos urgência nessa reforma, e vamos fazer os ajustes, se for necessários, na PEC paralela, que eu acho que é uma bela solução apresentada pelo Senado. Então, parabenizo de forma muito especial aí o trabalho que foi feito na Câmara com acompanhamento da Comissão Especial do Senado. Agradeço, senador Isalci. Na ordem de inscrição, nós temos aqui a palavra ao senador Marcelo Castro e, em seguida, ao senador Jorge Cajuru. Cumprimentar nossa presidente, os colegas, cumprimentar o secretário Rafael Fonteles, do Concefaz, secretário de Fazenda do meu estado, em seu nome cumprimentar todos os painelistas. Dizer que a Câmara dos Deputados agiu com muita responsabilidade, no meu entendimento, fez um bom trabalho. Quem fala agora é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Principalmente o trabalhador rural e o BPC, porque na essência conceitual são muito mais benefício social do que previdência social. Foi acertado o que a Câmara fez, mas, sem querer confrontar com a Câmara, acho que eles cometeram um equívoco quando deixaram de fora os estados e os municípios. Então, não precisa, todos sabem, a dificuldade, a disputa política que tem nos estados e principalmente nos municípios. Será uma batalha dificílima de aprovação da Previdência em 27 estados, em mais de 2.000 municípios no Brasil. E aí nós ficaríamos, senador Tasso, com uma legislação previdenciária nacional, 27 legislações previdenciárias estaduais e mais de 2.000 legislações previdenciárias municipais. É quase uma Babel. Então, acho que o Senado, como Casa da Federação, nós temos que tomar como uma grande missão nossa reintroduzir os estados e os municípios, ou com a PEC paralela, ou com um meio caminho que permita que os estados e os municípios possam aderir. A gente ouviu agora, então, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que fala agora, neste momento, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que debate a reforma da Previdência.
Mudando de assunto, o Facebook e o Twitter removeram contas manipuladas pelo governo chinês para influenciar os protestos em Hong Kong. Quem traz as informações é a repórter Nani Cox. O Facebook e o Twitter removeram contas ligadas ao governo chinês que tinham como objetivo influenciar os protestos em Hong Kong. As redes sociais identificaram perfis que atuavam de forma coordenada para minar a legitimidade das manifestações. Só no Twitter foram excluídas cerca de 200 mil contas relacionadas ao Partido Comunista Chinês. Como o site é proibido na China, vários usuários usaram o VPN, um tipo de conexão que consegue driblar a barreira. No Facebook, foram removidas 7 páginas, 3 grupos e 5 usuários envolvidos em ações com foco em Hong Kong. Cerca de 15 mil pessoas seguiam ao menos uma das páginas e mais de 2 mil participavam de pelo menos um dos grupos. De acordo com a rede social, usuários falsos administravam páginas que se passavam por empresas de notícias. Tanto o Twitter quanto o Facebook afirmaram que o principal objetivo das contas era manipular o debate promovido pelas manifestações. Hong Kong vive uma sequência de protestos há quase 3 meses. Os manifestantes querem acabar com a influência da China no território semi-autônomo e pedem mais liberdade aos cidadãos. Os atos ainda reivindicam a renúncia da governante Carrie Lam, acusada de não defender os interesses do território. Metade dos líderes da Câmara é contrária à criação de uma nova CPMF. O levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostra que 15 das 30 lideranças rejeitam a criação de um tributo sobre meios de pagamento. Apenas os líderes do PSL e do PCdoB manifestaram apoio à ideia do secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra. 2 líderes disseram estar indecisos, enquanto 11 preferiram não se posicionar a respeito. Família de ex-presidente da Nissan pede que Jair Bolsonaro interceda no caso. Carole Ghosn não vê o marido Carlos Ghosn desde abril e cobra uma posição do presidente, pois na visão dela, o brasileiro não recebe um tratamento justo no Japão. O empresário foi preso em novembro do ano passado, acusado de fraude na montadora japonesa e solto posteriormente após o pagamento de fiança. No entanto, Ghosn está impedido de deixar o país asiático, já que o julgamento do caso ainda não foi marcado. Porta-voz diz que Jair Bolsonaro é a favor de maconha medicinal, mas não admite o plantio e consumo. A declaração de Otávio do Rego Barros foi feita na tarde desta segunda-feira em um encontro com jornalistas antes do pronunciamento. O porta-voz comentou a reunião realizada mais cedo entre o presidente e Antônio Barra Torres, um dos diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa encerrou nesta segunda-feira uma consulta pública que busca regular o cultivo da maconha para fins medicinais e científicos. A Justiça de São Paulo indeferiu um processo aberto contra o governador João Dória por críticas ao PT. Marcelo Matos. Justiça de São Paulo extingue processo do PT contra Dória. O juiz Marcelo do Amaral Perino, da 42ª Vara Civil, indeferiu o processo movido pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores contra o então prefeito da capital. João Dória, durante uma entrevista, o tucano referiu-se ao PT como o assaltante do cofre público. Na ação, o diretório petista sustenta que ele, além de não apresentar provas concretas, extrapolou o exercício de liberdade de expressão ou de realização de crítica política e solicitou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20 mil. A defesa do governador alegou que o pedido de indenização não encontra fundamento jurídico e Dória exerceu apenas seu direito de liberdade de expressão e várias das investigações contra a legenda constam na mídia e são conhecidas pelo público. O juiz aceitou os argumentos e afirmou que a representação partidária nas ações judiciais constitui prerrogativa jurídico-processual do Diretório Nacional do Partido Político e não de diretórios regionais. O Diretório Estadual do PSDB de São Paulo arquivou um pedido para barrar a filiação do deputado federal Alexandre Frota. Reportagem de Vitória Bel.
O Diretório Estadual do PSDB em São Paulo arquivou um pedido para impugnar a filiação do deputado federal Alexandre Frota. Os tucanos José Aníbal, ex-presidente nacional do PSDB, e Pedro Tobias, ex-presidente estadual da legenda, apresentaram um requerimento nesta segunda-feira questionando a entrada de Frota na legenda. A executiva paulista alegou que a atribuição caberia ao Diretório Municipal de Cotia, na Grande São Paulo, onde Frota está afiliado. O presidente do PSDB paulista, Marco Vignoli, afirmou que o pedido foi arquivado de ofício, não cabendo recurso. Para Vignoli, o requerimento também não tem fundamento político ou jurídico e destaca na decisão que a entrada de Frota na sigla é motivo de otimismo. Também é importante ressaltar da imensa maioria do diretório presente no ato de filiação do deputado Alexandre Frota, que ele é muito bem-vindo por todos nós. Autores do requerimento, Aníbal e Tobias, alegavam que o deputado federal reproduziu fortes ofensas ao partido quando ainda era pré-candidato pelo PSL nas eleições passadas e que o comportamento de Alexandre Frota apresenta incompatibilidade moral com a legenda. José Aníbal considera absurdas as declarações de Frota contra os tucanos. Não faz sentido manter a presença desse deputado nos quadros do PSDB. Ele é mais desagregador do que agregador. Ele é mais agressivo e irresponsável na sua atuação política do que consequente. Em vídeo publicado há cerca de um ano, o ex-ator chamou o ex-governador Geraldo Alckmin de rato de esgoto e acuado pelo Centrão. Segundo o Estatuto do PSDB, pedidos para impugnar filiações podem ser feitos se houver notória e ostensiva hostilidade à legenda e atitudes desrespeitosas a dirigentes e lideranças partidárias. A Huawei ganhou mais 90 dias para negociar as sanções com as empresas dos Estados Unidos. Destaque de Matheus Meirelles. O governo dos Estados Unidos ampliou por mais 90 dias o prazo para a gigante chinesa Huawei negociar as sanções. A companhia asiática tenta manter negócios no país, como a compra de suprimentos das empresas norte-americanas para poder atender os clientes. Em maio, o presidente Donald Trump ordenou ao Departamento de Comércio que colocasse a chinesa na lista de estrangeiras com restrições a negócios nos Estados Unidos. Com a medida, diversas companhias impuseram restrições aos produtos da Huawei, como Google e Facebook. A ampliação da licença anunciada nesta segunda-feira permite que a empresa e as filiais evitem pelo menos até novembro o veto, que travaria de vez o trabalho com fabricantes de microprocessadores norte-americanos. No domingo, Trump afirmou que o governo não quer fazer negócio com a chinesa por considerá-la uma ameaça para a segurança nacional. Ainda de acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, já são mais de 100 as subsidiárias da Huawei na lista de restrições, o que impediria a gigante chinesa de driblar as sanções. Em setembro, deverá ser julgada a ação da Huawei contra o governo de Donald Trump, alegando que o embargo é inconstitucional. A cidade de Bauru, no interior de São Paulo, confirmou 4 casos de sarampo. Quem traz as informações é Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, no interior do estado de São Paulo, confirmou nesta segunda-feira 89 casos suspeitos de sarampo na cidade e os primeiros 4 casos confirmados após laudos do Instituto Adolf Lutz. As 4 pessoas são moradoras de um mesmo bairro da cidade, sendo 2 jovens que têm entre 15 e 19 anos, um homem de 20 a 34 anos e uma mulher na faixa etária de 35 a 49 anos. A Secretaria Municipal de Saúde vai intensificar o bloqueio contra a doença. Bauru, a partir de hoje, vive um novo estado de alerta para o sarampo, Nicole. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. O secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima Júnior, esclareceu como vai funcionar o método de avaliação que vai determinar a distribuição de recursos para universidades federais. Marcela Lorenzeto.
A reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro diz que se assustou com notícia sobre o novo modelo de distribuição de recursos anunciado pelo Ministério da Educação. O MEC pretende dar mais dinheiro a universidades federais com melhor desempenho em indicadores como governança, inovação e empregabilidade. Atualmente, o modelo de distribuição do orçamento é baseado principalmente no tamanho da universidade. Com esse critério, a UFRJ, por exemplo, acaba recebendo uma verba maior. O anúncio foi feito inicialmente ao jornal Estado de São Paulo pelo secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima Júnior. Durante um evento nesta segunda-feira em São Paulo, o secretário explicou como funcionará o método de avaliação. A gente vai avaliar desempenho. Quanto maior for o índice de governança, maior será a parte destinada a essas instituições federais de ensino superior. Tem 3 parâmetros que a gente vai adicionar. A empregabilidade significa o artigo 214 da Constituição, que mostra que as universidades têm que formar para o mundo do trabalho. A gente só vai cumprir a Constituição. E aí a gente vai fazer esses batimentos de dados entre os alunos que formam e os alunos que se empregam. Então, aqueles que tiverem melhores índices de empregabilidade, não no seu nível, né? Porque não pode comparar São Paulo com o Nordeste, na sua variação, no valor agregado que cada instituição dá para os seus alunos. A mudança está prevista apenas para o ano que vem, mas o MEC já estuda usar indicadores como o ranking de governança do Tribunal de Contas da União. Na última edição de 2018, a UFRJ, por exemplo, figurava entre as piores universidades. No mesmo painel com o secretário Arnaldo Lima, a reitora da Federal do Rio, Denise Pires de Carvalho, declarou que tem dúvidas sobre os critérios que serão analisados pelo MEC para compor a verba das instituições. Disse também que vai analisar o relatório do TCU. Eu me assustei um pouco com o que foi hoje noticiado, porque só porque eu conheço muito bem a empregabilidade dos estudantes egressos da UFRJ, conheço, nós somos a primeira em inovação, segundo a Folha de São Paulo, né, no Brasil, mas eu não conheço o relatório TCU porque eu acabei de assumir a gestão da universidade. O secretário Arnaldo Lima Júnior do MEC garantiu que não faltarão recursos para as universidades fecharem as contas no fim do mês, mas não informou se haverá descontingenciamento de verbas na educação. O projeto Futurice também foi tema do evento sobre educação. O prazo final da consulta pública a respeito da questão foi ampliado pelo governo para o dia 29 de agosto. Agora são 11h58. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Você acompanha agora o Camisa 10, também pelo canal do YouTube, com imagens Jovem Pan Esportes. A gente volta amanhã, às 10 horas da manhã. Até lá! Jovem Pan News. Jovem Pan.